Bom, a gente volta a falar sobre política, expectativa, claro, para o pleito desse domingo. Análise de Alexandre Garcia no Jornal da Manhã. Já está acabando a campanha, Alexandre, reta final para as eleições de domingo. Como é que foi essa última semana? Alexandre. Olá. Pois é, última semana para as eleições. E o que tem sido mais importante? O eleitor, os candidatos, ou as pesquisas de opinião, ou a justiça eleitoral? Em tempos de judicialização da política, judicializam-se também as eleições. Tudo acaba na justiça eleitoral, né? Partidos reclamando, advogados, judicialização. Foi o que se viu, né? O que gera mais notícia não é o candidato, né, nem o eleitor. É a pesquisa de opinião, né, que virou um substituto, uma bola de cristal diária sobre a eleição, e as determinações da justiça eleitoral restringindo candidatos. O que mais é restringido é o presidente da República, né? Agora, por 4-3, o TSE, nessa semana, proibiu o presidente de gravar ou fazer lives na sua residência, que é o Palácio Alvorada, é a residência oficial do presidente da República. Isso não aconteceu com Dilma, por exemplo, quando era candidata à reeleição. Mas, enfim, Bolsonaro achou um lugar muito parecido com aquele em que ele gravava na vitoriosa campanha de 2018. Né? Parece que não é o mesmo lugar, porque um era lá na Barra da Tijuca e o outro agora é aqui em Brasília. Mas são consequências das ações, né, de assuntos que se quer resolver em tribunais e que deveriam ser resolvidos nas urnas. E a ministra do TSE, Carmen Lúcia, mandou tirar outdoors dos acessos rodoviários de Brasília, Alexandre? Pois é, eram grandes painéis nos acessos rodoviários de Brasília que falavam em brasileiros pelo Brasil, Brasil pela família, leve seus avós para votar. Mas a ministra Carmen Lúcia considerou que isso é propaganda para Bolsonaro, né? Como muitos juízes eleitorais aí por esse país afora, e mandou tirar. Aliás, naquele 4-3, né, proibindo o presidente de gravar na residência oficial, fica muito claro que não dá para separar. Eu já falei nisso aqui, né? O chefe do executivo, pela lei, pode ser candidato à reeleição sem se afastar do cargo. Está acontecendo isso com 19 governadores, mais um ex-governador que já tinha se afastado antes, o do Rio Grande do Sul, né? São 20 governadores que são candidatos à reeleição, 19 podem continuar morando na residência oficial, sendo governador, despachando, não tem como separar, fica difícil, né? Mas, enfim, naquele julgamento do 4-3 foi quando o ministro Alexandre de Moraes fez o gesto da degola. Aí o presidente Bolsonaro, os advogados da campanha de Bolsonaro tentaram levantar com isso a suspeição do presidente da Justiça Eleitoral. O caso foi para as mãos do ministro Lewandowski, que disse que não há nada disso, não tem problema. Essa é uma questão de os próprios pares se julgarem, né? Esse assunto que o New York Times destacou, né, dos 131 delegados federais que entraram com uma queixa na Procuradoria-Geral da República por abuso de autoridade contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Está ainda com o Procurador-Geral, né? Se o Procurador-Geral decidir encaminhar a denúncia para o Supremo, né, e o Supremo aceitar, né, quem julga são os próprios pares de Alexandre de Moraes. Porque o Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça, que julga todos os outros magistrados, mas não os Supremos. Aliás, é bom lembrar que, no caso dos delegados, seria uma infração penal, aí vai para o Supremo, né? Se fosse crime de responsabilidade, seria Senado. Aí lá no Senado, como todos sabemos, isso não anda, né? Bom, enfim, é a judicialização de que eu falei no início. Bom, a CUT, a Força Sindical e outras centrais pediram para proibir armas antes e depois das eleições. Por que, Alexandre? Bom, foi para criar aquela narrativa
que já foi aplicada ao 7 de setembro. Vai haver violência, vai haver violência. Parece que era uma vontade de que houvesse violência para comprovar a tese de que aquela manifestação era composta por gente violenta. E o 7 de setembro foi um modelo de patriotismo, de democracia, enfim. Agora, então, as centrais sindicais, uma semana depois, por coincidência, que o ministro Alexandre de Moraes expressou a vontade de proibir que se transportasse armas circulando próximo da eleição, a CUT, a Força Sindical e outras centrais sindicais foram mobilizadas para fazer o pedido formal a respeito disso. Agora, só tem o seguinte, é que a lei já proíbe. Aquele que tem legalmente a arma, porte de arma, já está proibido a andar armado ostensivamente, perto de aglomerações, bares, teatros, estádios, comícios, e sessão de votação, óbvio, né? Mas, enfim, obedeça-se, né? Claro, porque todo mundo quer tranquilidade, inclusive há observadores estrangeiros aqui para ver se não tem nenhum eleitor sendo coagido, pressionado, né, no seu voto. Agora, um outro episódio que deixou o presidente muito irritado foi o que ele chama de vazamento, né, de questões da privacidade da família do presidente. É hábito, eu estou em Brasília há 46 anos, é hábito. A família do presidente, que mora no Palácio Alvorada, às custas do erário, né? O presidente não pode morar sozinho, traz sua família, os impostos sustentam a família do presidente. E a família do presidente tem gastos pessoais, e o presidente tem auxiliares, tem ajudantes. E os ajudantes são encarregados de fazer certos pagamentos, né? E isso é que foi usado, talvez a irritação do presidente é que isso foi usado como campanha eleitoral. E quais seriam, então, outros destaques desta última semana de Brasília, Alexandre? Acho que, em primeiro lugar, foi a repercussão da eleição na Itália, né? Porque a vencedora, a Giorgia Meloni, deputada e jornalista, tem as mesmas teses do candidato Bolsonaro, do presidente do Brasil, né? De liberdade, família, economia liberal, soberania, defesa de valores conservadores, né? E ainda ela vai ter maioria na Câmara, maioria no Senado, que é o sonho de qualquer chefe de governo. Bom, e o outro destaque foi Paulo Guedes, que deu entrevistas longas em canais de muita audiência, né, falando que o Brasil vai crescer mais que a China. Eu lembro, eu cobria economia pelo Jornal do Brasil, quando o Brasil cresceu 9%, 12%, 14%, mais que a China, né? E agora está com PIB subindo mais que nos Estados Unidos e na Europa, inflação caindo, né? Inflação menor que da Alemanha, que dos Estados Unidos, coisa nunca vista, né? Desemprego caindo, e a arrecadação subindo, com impostos sendo cortados, né? O Paulo Guedes foi uma estrela dessa semana. E, por fim, os debates, né? O ex-presidente Lula não foi ao primeiro debate para evitar, ao debate anterior, para evitar, lá no início da semana, para evitar perguntas que acabaram sendo feitas no último debate. E eu acho que eu destacaria, né, ironicamente, né, uns fatos aí que desafiam o raciocínio, né? A candidata Soraya, por exemplo, disse que, como consequência das mortes na pandemia, ficaram 130 milhões de órfãos, né? O que dá, para cada pessoa que partiu, 185 filhos. A candidata Simone disse que, naquele momento da conversa, estavam derrubando 3.000 árvores na Amazônia. E eram 11 horas e 54 minutos da noite, né? E, por fim, a estrela dos debates, né, que era um vice desconhecido de Roberto Jefferson, Padre Kelmo, aí apareceu e provocou os maiores
as respostas mais contundentes ou os maiores incidentes do debate e acabou sendo a pessoa mais falada depois do debate. Acho que esses 2 debates para ele foram assim, disparou a popularidade dele, né? Enfim, agora vamos todos nos encontrar no domingo nas urnas. De Brasília, Alexandre Garcia para a Jovem Pan.